Hoje eu quero responder aqui algumas perguntas de várias pessoas que disseram, mas antes eu quero trazer um pouco do contexto, né? Quero falar um pouquinho sobre o que é relacionamento. Tem algumas pessoas que já me acompanham aí há algum tempo e todas as visões daquilo que eu trago tem como base e fundamento várias áreas do conhecimento, né? Também sobre questões de pesquisas minha, de grandes players do mercado de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano e também da psicoterapia. Sou apaixonada em Freud, Lacan, Bion, então as 7 escolas da psicanálise eu sempre aprendo muito e várias outras áreas do conhecimento, né? Então eu me aproveito de tudo isso e me embaso para trazer assim aquilo que é mais, vamos dizer, plausível para que o nosso amor, para que o amor dê certo. Então, o que vem a ser relacionamento, né? Eu fiz aqui alguns tópicos, eu anotei, e depois a gente entra nas perguntas, porque é importante eu trazer essa base para vocês. E até vou pedir o seguinte agora, se vocês estiverem gostando, dê coraçãozinho, convide os amigos, porque o Instagram entende que é um conteúdo relevante e assim ele divulga para mais pessoas, né? Tira print, depois publica, marca aí sobre essa live que a gente teve, tá bom? Vou pedir essa colaboração e contribuição aí de vocês. Isso, obrigada. Então, o que é o relacionamento? Vamos lá. Relacionamento, ele é a fonte do céu ou do inferno. Uau, Cássia! E muitos de vocês devem ter passado por isso e sabem muito bem que o relacionamento ele é a fonte do céu e do inferno. E por que que isso acontece, né? E aí a gente já entra aqui em algumas questões que nós muitas vezes, na grande maioria das vezes, quiçá se não quase que 100% das vezes, nós vivemos como adultos, mas ao mesmo tempo na essência da criança. E muitas vezes nós temos o comportamento da criança, a essência da criança, querendo exigir do outro o comportamento de adulto. E o que significa isso, Cássia? O que você quer dizer com isso, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de relacionamento, e aí nós falamos em todas as bases de relacionamento, não apenas o relacionamento amoroso, não apenas as minhas relações com pessoas, mas também, boa noite, Andréia, bem-vinda, mas também a minha relação com o dinheiro, a minha relação com os meus propósitos, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com as minhas questões profissionais, com a minha atividade profissional. Então é importante destacar esses 2 pontos, né? O adulto e a criança. Veja que nesse processo de nos tornarmos adultos, nós passamos por determinadas fases, né? Desde a vida intrauterina, eu falo sempre, estou sempre destacando sobre isso, e nós temos todo o nosso processo de constituição de sujeito no qual nós nos tornamos. Ou seja, nas primeiras fases, na fase criança, na fase adolescente, antes dessa fase da maioridade, antes dos 11 anos, vamos dizer, até os 7 anos, até por volta dos 11 anos de idade, que daí começa a entrar num processo de transição enquanto constituição de sujeito que somos, dentro dessa base metodológica que eu trabalho e aplico, é que a criança ela vem acompanhada da inocência. E o adulto vem acompanhado e prevalece a sexualidade, que é o período da transição nossa, da fase criança e talvez a fase mais marcante que nós temos, né? Então eu saio da fase da criança para que a fase adulta possa começar a nascer. E isso de fato é um processo que ele acontece
psicoemocionalmente dentro de nós. Então existe todo um processo de transformação. A mulher, ela menstrua, né? Tem toda essa transição do corpo. E o rapazinho também começa em todo o seu processo aí de transformação e de mudança, no sentido de deixar a fase criança para uma fase adulta. E quando eu falo da fase criança, da inocência, o que acompanha a fase da criança e da inocência? Vamos lá, eu quero que vocês me ajudem aí, ó. Eu vou destacar algumas coisas. A criança, ela é, nas suas primeiras fases de vida, 100% dependente do adulto. E principalmente da mãe, né? Quando ela está na vida intrauterina, se a mãe morre, a criança morre também. Mas, na medida em que a criança vai crescendo, ela vai deixando de ser independente. E aí o que acontece? Muitas vezes nós estamos vivendo os nossos relacionamentos na dependência do outro. E esse outro pode ser o meu par, a minha parceira, meu companheiro, a minha companheira, pode ser o meu chefe, pode ser os meus pais, pode ser o meu filho, né? Então eu esqueço muitas vezes que essa fase da dependência, ela já passou, ela ficou lá atrás. Nós temos também a fase da criança, é onde a criança não está pronta ainda para assumir responsabilidades. A criança não sabe administrar o dinheiro, a criança não sabe administrar conflitos. No entanto, quando você briga com a criança, ela tem aquela fase, né, do Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Fica de biquinho, ela fica toda jururu, daqui a pouco ela esquece. E aí a gente encontra alguns adultos, né, quando vão para as relações, com esses comportamentos, né? De Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Jururu, difícil de absorver algumas coisas, né? Não consegue às vezes administrar o próprio dinheiro, as próprias finanças. E quando a gente fala da sexualidade, dessa transição para a fase adulta, nós falamos do adulto que olha para os seus projetos, olha para seus sonhos, suas ambições, seus propósitos. O adulto, ele já começa a idealizar um futuro, ele já começa a olhar para a vida, né? Não sei vocês, né, como é que era na fase adolescência de vocês, mas a gente começa a pensar no carro que nós vamos ter, na faculdade que nós vamos fazer, na profissão que nós vamos escolher. Então nós começamos nesse primeiro momento, né, quando a gente começa a sair dessa fase da inocência para a fase da sexualidade, e essa sexualidade ela vem acompanhada com toda essa energia, essa vontade, esse movimento para a vida. E o movimento para a vida, ele é algo que ele já vem desde a nossa vida intrauterina. Se a gente observa uma criança, a mãe logo quando ela dá à luz e ela bota a criança ali na barriga da mãe, o que ela vai fazer? A primeira coisa, oi Rosa, seja bem-vinda. A primeira coisa que ela vai fazer é buscar pelo seio. Tamanha é essa nossa sede e essa nossa vontade pela vida. Então é importante nós observarmos enquanto adultos, enquanto vivendo essas relações, se nós estamos tendo esses comportamentos da criança ou esses comportamentos do adulto. Se o que está prevalecendo em mim é a inocência ou se o que está prevalecendo em mim é a sexualidade. Quando eu adulto começo a olhar e prevalecer para a fase da inocência, é como se eu estivesse voltando para trás, é como se eu estivesse novamente querendo voltar para o útero, é como se eu quisesse novamente querer voltar para a minha fase criança. E aí a gente encontra e depara com alguns adultos que estão numa situação de dualidade. Cássia, parece que quando eu sou feliz, quando eu recebo algo que me traz muita felicidade, cara, parece que essa felicidade ela não pode ficar muito tempo, porque logo na sequência já acontece algo de muito ruim.
Então parece que não dá para ser feliz, porque a felicidade, a alegria, as coisas boas, elas vêm acompanhadas das coisas que não são tão boas assim, das coisas desagradáveis. E é como se houvesse uma dualidade internamente em cada um de nós. E trazendo um pouco de todo esse conceito, agora eu quero abordar ainda, antes da gente entrar nessas perguntas, esse nosso olhar, que muitas vezes nós estamos no papel de adulto, mas no comportamento da criança, e muitas vezes querendo, e sem perceber, né, inconscientemente, no papel da criança, querendo exigir do outro um comportamento adulto. Ah, porque o outro foi imaturo, porque o outro não agiu da forma com que deveria. E muitas vezes eu estou olhando num papel de criança e exigindo do outro o papel de adulto. Então, primeiro eu quero chamar a atenção para vocês com relação a esses dois aspectos, para agora nós entrarmos sim nas perguntas. E aí, as perguntas, né, a primeira delas, e hoje eu pretendo abordar e esgotar essa primeira. Na quinta-feira eu vou trazer a outra pergunta. Então hoje nós vamos trazer as respostas sobre qual o seu maior sonho quando o assunto é relacionamento. E eu quero até, né, como eu compartilhei para vocês, aproveitar esse mês dos namorados, né? Eu tenho recebido muitos atendimentos, muitas perguntas, muitas pessoas, né, que tá passando aí, vários casais por diversas situações de conflitos no relacionamento, alguns querendo melhorar a relação, outros com a relação mais desgastada, outras porque sabem que não é possível de estar juntos, mas continuam insistindo, outros que querem ter a certeza de que realmente é melhor estarem só do que mal acompanhados, né? E independente dessa situação na qual você vai estar, e para atender tudo isso, essa semana eu tive preparando aí um material. A princípio, eu ainda estou na fase da elaboração e se você é uma dessas pessoas que está em alguma dessas situações, fique atento, porque quinta-feira, na nossa live, eu já vou estar apresentando aí para vocês uma pré-proposta de algumas coisas que a gente vai estar trazendo aí para vocês sobre isso. Então, a primeira pergunta aqui, né? O primeiro sonho é um relacionamento com parceria. Então, vejam. E aqui nós já temos um primeiro ponto, né? Talvez ela já tenha um pouco de clareza, mas talvez precisasse de um pouco mais de clareza, porque eu não sei o que é parceria para você. Mas o fato é que quando a gente descreve, olha, o que eu quero um relacionamento de parceria, e aí eu já quero pegar o gancho de uma outra pessoa que disse assim, ó, eu quero namorar, noivar, casar e construir uma família e ficar juntos. Então, quando a gente olha para essas duas perguntas, de certa maneira, elas se complementam. Por quê? Porque se eu olho como adulto, o adulto ele é aquele que ele já tem um projeto de sonho, ele já tem uma imagem, ele já tem algo idealizado que é o que ele quer. Talvez por algumas experiências que ele tenha passado, que ele descobriu o que ele não quer. E aqui tem um ponto muito importante. Nós só conseguimos descobrir a luz porque nós passamos pela escuridão. A gente só consegue saber o que é doce depois de ter provado o azedo. E a gente só consegue saber o que é um relacionamento de parceria, o que é construir uma família, o que é ser feliz, o que é ter um relacionamento de fidelidade. Depois que nós passamos pelo contraste disso. Então, quando você fala que eu quero um relacionamento com parceria, esse relacionamento ele primeiro começa com algumas fases. E essa fase é antes do namoro, né? Então tem a pessoa que colocou aqui namorar, noivar, casar e construir uma família.
E essa fase antes do namoro é a fase do nos conhecermos. Sabe aquele match, né? Quando a gente dá um match, opa, tivemos a oportunidade aqui de nos conectarmos um com o outro. Nesse primeiro momento, eu não sei se você está num relacionamento, há quanto tempo você está num relacionamento ou se você está em busca, mas eu quero lembrar você que esse primeiro contato, ele já nos mostra indicativos de essa pessoa está de acordo com os meus valores, essa pessoa está alinhada com os meus propósitos, com aquilo que eu acredito, com aquilo que é importante para mim. Então, essa fase do conhecer já é um grande início para que eu comece a refletir. Este é o meu relacionamento ideal? Este é o relacionamento que eu escolho para dar um passo à frente, namorar, para dar um passo à frente, noivar, dar mais um passo à frente, me casar e então construir famílias e ficar juntos? E é por isso que eu tenho falado muito aqui que relacionamento é só para adultos. Por isso que eu trouxe essa abordagem da inocência, da criança, do adulto e da sexualidade. Porque hoje nós temos ainda muitos casais que vivem, já tem aí 5, 6, 10 anos de namoro, que resolvem morar juntos, mas que não optam por casar. Por quê? Estão esperando ter certeza? Certeza do quê? Compreendem? Então é como se ainda me faltasse algo. E esse algo que falta não está no par. Como teve uma pessoa que colocou aqui, ó, o meu maior sonho é ser feliz. Olha, e eu preciso dizer para você que para você ser feliz, você precisa do outro. Aqui há um contraditório. Porque o outro, ele não é e jamais será capaz de atender às minhas expectativas em me fazer feliz. O que nós podemos é compartilhar dos nossos momentos de felicidades juntos, construirmos os nossos propósitos, olharmos para e talvez estabelecermos propósitos em comum, olhando para aquilo que é e vem ao encontro do meu valor, que é importante para mim e que caminhar juntos é mais gostoso do que caminhar sozinho. E aí, eu quero trazer na sequência, né, uma segunda live, porque teve muita gente que falou, Cássia, e eu que tô sozinha, e eu que tô solteira, como é que fica nisso? Em alguns momentos, a gente tem que... É aquela frase, antes só do que mal acompanhado. Mas esse só também, ele precisa ter limites, né? Teve uma pessoa que colocou assim, ó, meu sonho, viver, cada um morar na sua casa. Então vejam, possibilidades, né? Eu vou trazer 2 pontos. É importante nós termos liberdade, é importante nós sermos passarinho e dentro das relações poder ir e vir e pousar, mas em algum momento é importante para nós pousarmos juntos em algum lugar. Se a gente olha para a natureza, eu acho bonito o exemplo das araras, né? Elas nunca caminham, elas nunca voam sozinha, né? Caminham, elas nunca voam sozinha. A vida, ela é constituída por 2 pessoas, não por uma. Ainda não foi possível gerar uma vida, e eu digo, a vida é o nosso objetivo maior, é o caminhar na vida por meio de uma única pessoa. E isso nos mostra que a vida ela é constituída principalmente a 2 e não a 1. Então, domingo eu até postei aqui, né? Eu gosto de muitos momentos de estar sozinha, preparar meu jantar, preparar o meu café da manhã,
mas em muitos momentos é importante para mim compartilhar com o outro, poder dividir não, compartilhar. Dividir algumas dores, dividir algumas tristezas, dividir alguns pesos, porque quando nós nos conectamos em compartilhar a vida, ela fica mais leve caminhando a dois do que caminhando sozinha. Agora, é verdade que existe muitos casais que estão vivendo de maneira muito mais pesada do que se estivessem só. Então é momento de rever e refletir sobre isso. Lá no meu canal do YouTube tem muitos vídeos, nós falamos, né? Para que esse amor dê certo, não basta apenas o amor. Se a gente observa, todos os vínculos, ele é amor. E existem dois tipos de amor que eu falei para vocês. É o amor que leva para a vida, para a saúde, para a abundância, para a prosperidade. Mas também existe o amor que leva para pobreza, para doença, para um monte de coisas. E para a morte, né? E vocês que acompanham já estão sabendo bastante coisa sobre isso. Então veja que quando eu digo cada um morar na sua casa, é o mesmo caso de casais que têm relacionamentos aí de 5, de 10, de não sei quantos anos e não optam por se casar. É como se ainda faltasse algo que eles precisam buscar em outro lugar. Nós já falamos sobre essa conexão de pai e mãe, sobre essa criança vivendo em mim, querendo exigir de um adulto o comportamento de adulto para que esse adulto me salve. Né? E a gente vai estar abordando e falando mais sobre isso. Já falamos muito, né? Mas é importante ter esse conceito. Quem está mais presente vivendo em mim? É o eu criança ou é o eu adulto? É o eu inocência ou é o eu sexualidade? Né? A inocência é importante? Sim. A sexualidade é importante? Sim. Nem só uma, nem só a outra. Porque a sexualidade é essa energia para a vida, né? Essa semana eu atendi um jovem e eu pedi para ele, né? Eu falei, olha, você lembra aquele momento que eu, por exemplo, eu tive um momento que é muito marcante. Meu sonho era ter uma mobilete, né? E o meu pai, assim, com muito custo, meu pai comprou uma mobilete para mim. E sabe que meu pai queria ter comprado uma mobilete bem melhor, mas eu encafifei que eu queria aquela mobilete vermelha. E ela me dava tanto problema, ela ficava mais estragada do que funcionando. Por vezes eu tinha que parar no meio da rua e acelerar ela para ir. Mas o grande fato é que quando eu ganhei aquela mobilete, eu sentava na frente dela assim, ó, e eu ficava admirada, eu ficava encantada. Então a gente tem isso em muitas das nossas conquistas, né? Eu tenho isso com a minha última aquisição com o meu carro, né? Quando eu troquei de carro, então até hoje. E quando você tem, já vou falar aí sobre as perguntas. Então até hoje eu olho para o meu carro e falo assim, nossa, como você é lindo, né? Como eu sou apaixonada. E assim, tá, a gente pode olhar, nossa, é uma questão material? Sim. Mas isso também é importante porque é o que me dá sentido à vida em muitos momentos. Então é entender e compreender que nós somos adultos muitas vezes com as nossas dores e pensamentos de criança. Então é assumir essa responsabilidade sobre o que nós queremos e não depositar essa responsabilidade na vida do outro. Cara, reconhecer meu relacionamento tá uma merda. E qual é a minha parte de participação nessa merda do meu relacionamento que está? Cara, meu relacionamento é fantástico. Qual é a minha parte de contribuição nessa mágica de relacionamento que eu estou vivendo? Então, tudo isso depende de como eu estou. Se eu estou me colocando como adulto, assumindo as minhas responsabilidades, talvez perdida, ao invés de estar olhando para a minha vida, para o meu futuro, para o meu propósito, eu ainda estou voltada para trás, olhando para minhas dores, olhando para o passado, presa a mágoas. Ou muitas vezes eu estou no comportamento da criança, exigindo do meu parceiro um comportamento de adulto.
porque naquele momento eu não dou conta de ser e preciso que alguém me salve. E ele é a bola da vez. E quando você tem um colapso emocional e o seu amor lhe abraça e diz que vai ficar tudo bem e você acredita nele. Não entendi muito bem a sua pergunta, Roseli. Isso tem 2 pontos, né? É muito bom. Já pensou, né? Que delícia ter uma parceria assim, né? Que delícia! Quando você tem um colapso. E aí a gente vai entrar em algumas coisas assim que disseram. Que mágico é para nós quando nós podemos ser 2 adultos maduros nos relacionando. E aí sim, é quando eu me torno completo, eu posso me dar por completo para aquela relação, não para o outro, para a relação. E o outro também pode se doar por completo, não para mim, mas para a nossa relação, porque esse é o nosso propósito em comum, sabendo que nós temos propósitos individuais, né? E aqui teve uma pessoa que o sonho dela foi ter uma vida a 2 saudável. E o que é essa vida a 2 saudável? Ela precisa começar com você. Quando você se torna pleno e completo, né? Quinta-feira eu vou estar trazendo para vocês aí essa novidade que a gente vai estar lançando, é o meu primeiro lançamento online, para que a gente possa experimentar e passar por essas vivências, né? Não vai dar para ter todo mundo, mas eu quero selecionar aí algumas pessoas, aquelas que realmente estiverem nesse momento, né? E aí ter um relacionamento tranquilo e aberto ao diálogo. Aqui é o must, né? Aqui é o plus. Como é que nós podemos ter um relacionamento tranquilo e aberto ao diálogo? É quando nós podemos ser nós mesmos. E o que significa isso, né? Quando a gente está num relacionamento, muitas vezes nós temos consciência das nossas falhas, nós temos consciência das nossas dores, nós temos consciência das nossas falhas, daquilo que a gente dá conta e daquilo que a gente não dá conta. E muitas vezes nós queremos esconder de nós mesmos aquilo que é difícil para nós. E quando nós podemos nos abrir com o outro para o relacionamento, que é o nosso propósito em comum, aqui tem um grande ganho. Eu estou e posso estar aberta ao diálogo. E aqui eu volto lá naquela fase lá do relacionamento, antes do namoro, que é a fase de conhecer, lembra? Naquela primeira fase de nos conhecermos, e aqui para essa pessoa ter um relacionamento tranquilo e aberto ao diálogo, já existem valores para ela que está muito claro. E nessa fase do conhecimento é você poder perceber o quanto a pessoa está aberta a te ouvir. Porque o que acontece muitas vezes no relacionamento é que nós não aprendemos a ouvir. Nós estamos tão cheios da nossa armadura que antes do outro terminar de falar, eu já estou pronta para contradizer tudo aquilo que ele está dizendo, né? E um relacionamento aberto e tranquilo, aberto ao diálogo, é quando nós conseguimos compreender que nós temos um propósito em comum. E esse propósito em comum, ele é maior do que nós, é o nosso relacionamento. É o relacionamento ao ponto de, quem sabe um dia, eu vir a me apaixonar por outro homem, me apaixonar por outra mulher, e de alguma maneira eu perceber e me dar conta daquilo e ter uma total liberdade de chegar no meu parceiro e na minha parceira e dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu percebo que o meu olhar está propenso a uma outra pessoa. E eu percebo que provavelmente isso não é algo comum, porque é a primeira vez que isso está acontecendo. E eu quero que você saiba que a nossa relação
o nosso relacionamento é algo muito importante para mim. E eu quero que você me ajude a olhar para isso. E isso para mim é o grau de tranquilidade e abertura ao diálogo. Isso talvez seria o que nós chamamos de relacionamento de adultos, de saber que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós estamos sim muitas vezes presentes com as nossas dores, com as nossas falhas, mas que nós temos algo que é muito maior do que nós, que é muito mais importante para nós. E que se nós estivermos juntos, nós podemos juntos olhar para isso. E aí eu pergunto, será que isso seria possível para essas pessoas que estão nesse relacionamento há 2, há 15, há 20 anos, esperando algo para realmente se casarem? Qual é o grau de maturidade que nós estamos vivendo nas relações? Então, eu convido você nessa noite e a minha sugestão é de que você possa se olhar e se observar. Muitas vezes nós estamos vivendo com pessoas fantásticas na nossa vida. Muitas vezes nós temos parceiros incríveis. E por conta da nossa história, por conta das nossas dores, por conta do nosso olhar, da nossa criança birrenta, sofrida, abandonada, rejeitada, nós muitas vezes fazemos com que aquele momento em que eu tenho a oportunidade de ter uma vida melhor, eu faço com que essa vida volte e dê um passo atrás. Então, querendo às vezes repetir alguns padrões do nosso pai ou da nossa mãe, né? Recentemente eu atendi uma mulher onde ela tem né, as palavras dela, ele é incrível, ele é paciente, ele me ajuda com os filhos e parece que falta algo para mim na nossa relação. E eu já perguntei para ele, eu sei que eu dou tão pouco para ele, né? E aí a gente fala lá depois da lei do equilíbrio, e eu sei que eu dou tão pouco para ele. E um dia eu perguntei para ele, né? Eu falei para ela, mas você perguntou para ele por que ele está com você ainda, né? Apesar de você saber e ter toda essa consciência. E ele me disse que, mesmo sabendo que o que eu dou e o que eu oferto para ele é muito pouco, para ele ainda é o suficiente, né? E quando a gente foi olhar para a dinâmica, o que estava acontecendo na sua dinâmica familiar, a sua mãe tinha passado por uma situação na qual ela tinha escolhido inconscientemente abrir mão das suas relações, abrir mão da sexualidade para ser apenas mãe. E ela escolheu que, como os relacionamentos não davam certo, ela quis primeiro cuidar dos filhos. E agora, quando ela está com seus 60, 70 anos, que ela quer viver a sexualidade, que ela quer namorar, que ela quer, às vezes, até estar com rapazes mais jovens, os filhos querem podar. Então, ela esperou uma vida inteira para poder viver agora relacionamento, e aí como é que a filha olha? Não, mas agora você não pode. E por isso, mãe, eu quero fazer igual você. Eu vejo a sua vida, eu vejo a sua história e por fidelidade a você eu quero fazer igual. Então é importante olhar para essas dinâmicas da nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo de maneira inconsciente e chamando isso de destino. Então eu convido vocês a refletirem sobre isso. Quem está vivendo em mim agora? É o adulto ou é o adulto ou é a criança, né? E quando a gente pode acolher essa criança, e vejam, muitas vezes nós esperamos para que os nossos pais nos salvem, né? Essa criança que está aqui latente, ela espera que o pai ou a mãe salve, quando na verdade a única pessoa que pode fazer algo por ela sou eu, adulto, né? E aí tem muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que já esteve com a gente no workshop da criança, que já participou com a gente aqui no grupo das constelações, puderam vivenciar e experimentar como é essa experiência.
Só eu sei o que a minha criança passou. E só porque a minha criança passou por tudo que ela passou, eu hoje adulto consigo obter recursos suficientes para agora poder cuidar daquelas feridas. Porque eu passei por elas e consegui superar. Então a única pessoa que pode e que realmente é capaz de acolher essa criança é você. Então, espero ter respondido aí a todas as perguntas, né? Espero ter trazido bastante clareza, ter trazido informações relevantes para vocês. Na quinta-feira eu volto para abordar qual é o seu maior medo e eu vou compartilhar com vocês aqui o que vocês escreveram, o que vocês disseram. Qual é o seu maior medo na relação de casal? E esse que é o mês de junho, eu quero estar trazendo esses temas, esses assuntos, além, é claro, de apresentar para vocês aí um novo projeto que está nascendo, né? E esse projeto, ele vai ter o seu primeiro nascimento. É um projeto que ele já vem sido gerado há muito tempo. Né, Ximena? A gente participou de algumas partes desse processo, Aparecida, sobre a lei do dar e receber no âmbito dos relacionamentos, vale outra live. Show de bola, Ednusa! Ednusa também vai estar com a gente aqui, em qualquer momento desse, falando aí sobre os benefícios desse trabalho, os benefícios do autoconhecimento. E obrigada pela sugestão que você trouxe aqui, falar sobre o dar e receber nas relações, né? É um tema bastante importante e relevante. E se você quiser e tiver mais sugestões, tem várias pessoas me mandando no WhatsApp, mandando no Insta, mandando no Facebook. Então, vocês têm vários dos meus canais aí. Clica no link da bio do WhatsApp e aguardem sexta-feira que eu vou estar trazendo um pouquinho disso aí que a gente vem gestando há muito tempo e que é momento de fazer esse projeto vir ao mundo. E eu espero que vocês possam estar presentes aqui comemorando comigo o nascimento desse primeiro filho, que é esse primeiro projeto. Então, por hora é isso. Muito obrigada, muito grata pela presença de todos vocês. Grande beijo e uma boa semana. Namastê!